Uma pergunta que chegou bem interessante é: doutor, eu tenho endometriose e vou ser operada. Eu tenho ou não tenho que congelar óvulos antes da minha cirurgia? O que é necessário saber inicialmente é que existem vários tipos de endometriose. Basicamente, é importante a gente pensar que ela pode ser superficial, quando ela só está no peritônio, que é uma camada que recobre internamente a tua pelve. Ela pode ser profunda, quando ela tem mais do que 5 milímetros ou atinge certa camada de determinados órgãos. Um exemplo é a endometriose do intestino, do reto, do sigmoide, do apêndice, da bexiga. E o terceiro tipo que nos é importante de conhecer agora é a endometriose ovariana, cuja forma de apresentação mais clássica é o endometrioma ovariano. O endometrioma é um cisto que está no interior dos seus ovários, que para se desenvolver lá, teve um implante do endométrio naquela região que foi se aprofundando, foi invadindo a tecido ovariano e isso diminui a sua reserva ovariana. Então a simples presença do endometrioma ovariano está clássica e claramente associada à diminuição da reserva ovariana. Se o cisto é pequeno, isso é menor. Se ele é maior, isso é mais intenso. Se o cisto só está de um lado, isso não é tão intenso. Se ele é bilateral, isso é mais importante. Então, nem sempre o endometrioma precisa ser operado, eu não vou entrar nessa discussão aqui. Mas quando existe indicação cirúrgica para endometriose, e quando existe nessa cirurgia a possibilidade de você ter que tratar os ovários dessa paciente, tem que ter em mente que ocorrerá sim uma diminuição da sua reserva ovariana. Se você tem endometrioma bilateral, é obrigatório considerar o congelamento de óvulos ou embriões antes da cirurgia, pois o dano dessa cirurgia e da própria doença para os seus ovários é muito grande. Se você já teve um endometrioma de um lado, que já foi operado, e agora apareceu uma nova doença, um novo endometrioma do outro lado, e se ele tiver indicação cirúrgica, o que não é tão frequente assim, você também tem que congelar seus óvulos ou embriões antes da sua cirurgia. Então a indicação clássica de preservação da fertilidade no pré-operatório de cirurgia para endometriose é a presença de endometriomas bilaterais, sincrônicos, no mesmo momento vai ter que fazer a cirurgia, ou assincrônicos. Eu já tive uma vez, tratei, e agora eu vou ter que tratar do outro lado. Endometrioma unilateral, a gente tem que considerar também essa necessidade de congelamento de óvulos ou embriões se a paciente já tem mais idade, se a paciente tem uma queda da reserva ovariana já prévia, então vale a pena você considerar isso. Se a paciente tem indicação cirúrgica para endometriose sem comprometer os ovários, habitualmente não haverá dano ovariano. Então, habitualmente não é necessário você congelar óvulos, porque o ovário não vai ser tocado. Mas pensa nisso como uma possibilidade de preservação da fertilidade. Muitas vezes a mulher com 35 anos que não tem desejo reprodutivo e nem tem endometriose, ou que ela tem 33, 34, 35, 32 anos, a gente fala para ela congelar óvulos para preservar a fertilidade. Por que a mulher que tem 32 anos e vai fazer uma cirurgia para endometriose, que não vai mexer com o ovário dela, mas que a endometriose já causa uma diminuição do potencial reprodutivo dela, por que essa paciente também não tem que receber esse tipo de informação? É óbvio que tem. Então a endometriose por si só é um fator de risco para a diminuição da fertilidade. A gente sabe que 50% das portadoras de endometriose vão ter infertilidade. Então, mesmo que sua cirurgia não se encaixe naquelas situações de endometrioma bilateral, sincrônico ou assincrônico, endometriomas volumosos unilaterais, discuta isso com seu médico se você vai operar a sua endometriose, porque a gente congela óvulos em outras situações sociais e a gente deve discutir essa possibilidade em situações médicas que comprovadamente causam diminuição do potencial reprodutivo da paciente. Se essa informação foi útil para você, compartilhe com as pessoas conhecidas, com suas conhecidas. Espero que tenha ajudado vocês. Até breve.